vamos dar continuidade à parte teórica envolvendo funções trigonométricas. Agora eu gostaria de comentar algo muito utilizado no ensino médio e que muitas vezes não entendemos o porquê. Bom, para isso eu vou construir um triângulo retângulo e vou utilizar como referência um ângulo de 30 graus. Claro que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180 graus. Aliás, de qualquer triângulo. Bom, se aqui equivale a 90 graus, que é um ângulo reto, e aqui é 30, 90 mais 30 dá 120. 120 falta quanto para 180? Falta 60 graus. Então aqui temos 30 graus e 60 graus, ok? Bom, em relação a 30 graus, deixa eu dar os nomes. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Eu quero começar calculando o seno de 30 graus. Lembro que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é oposto ao ângulo de 30 graus? O valor de A. E quem é a hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, que é C. Agora eu gostaria de aproveitar e calcular o cosseno não de 30 graus, mas de 60 graus. E vocês vão entender o porquê daqui a pouco. O cosseno é definido como cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o adjacente a 60 graus? É o que está ao lado, não a hipotenusa, o outro. O que está ao lado é esse cara, que vale A. E a hipotenusa não importa o ângulo, a referência é o ângulo reto, que é C. Eu quero que vocês percebam aqui que ambos produziram o mesmo valor, ou seja, que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Dando continuidade, agora eu quero calcular o seno de 60 graus. Vamos lá? 60 graus está aqui. Lembro que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O oposto a 60 graus é a medida de B, e a hipotenusa é o oposto ao reto, que vale C. Agora, é claro, vou falar no cosseno, o cosseno de 60 graus. O cosseno, não de 60, perdão, de 30 graus. 60 eu já fiz. De 30 graus, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá? Adjacente ao lado é o B, e a hipotenusa é o oposto ao reto, que é o C. Mais uma vez destaco que os dois apresentaram o mesmo valor, ou seja, o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. O que isso me informa? Eu quero que vocês percebam que se eu somar 60 graus com 30 graus, o resultado é 90. Aqui também, 90 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos do seno e do cosseno, quando dá 90 graus, significa que os valores são iguais. Daqui surge uma grande e famosa frase que diz que o seno de um ângulo pode ser calculado como o cosseno do seu complemento. O que é complemento? O que falta para completar 90 graus. E o que falta? Basta pegar 90 graus e subtrair do ângulo que você tem. Por isso que o seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. E 90 menos 30 é 60. O mesmo vale para o cosseno. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. E o que isso tem a ver com os futuros gráficos que nós vamos fazer? Tem a ver que quem aprender a fazer o gráfico de um seno, o gráfico do cosseno é uma translação do gráfico do seno. Quer dizer que são gráficos muito parecidos. Um gráfico pode ser construído a partir do outro, a partir de uma translação em x, já que eu estou operando dentro do arco. Então vai ser apenas um caminhar do gráfico base para a direita ou para a esquerda, como nós vamos ver mais adiante. Bom, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho também da tangente. Pode ser? Vamos lá? Eu gostaria de falar da tangente de 60 graus.
O que é tangente mesmo? Famosa coca, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual é o oposto a 60 graus? É o B. E o adjacente ao lado de 60 graus é o A. Ok. Eu quero que vocês reparem aqui que se eu pegar o seno de 60 graus e dividir pelo cosseno de 60 graus, que eu vou obter essa mesma resposta. Vamos verificar? Quanto deu mesmo o seno de 60? O seno de 60 deu B sobre C. Eu vou dividir pelo cosseno de 60. Cadê? Tá aqui. Cosseno de 60 deu A sobre C. Divisão de fração, escreve o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Se eu inverter, vamos ter B sobre A. Por que eu fiz essas contas? Para mostrar que calcular a tangente de 60 graus é o mesmo que calcular o seno sobre cosseno. Por isso que eu escrevi no vídeo anterior, que eu posso definir a tangente de qualquer ângulo como seno sobre cosseno. Eu comentei, mas valeria a pena fazer essa pequena demonstração. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a relação fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre a relação fundamental? Bom, vamos lá. Tem várias formas de abordar esse assunto. Eu acho que aqui uma forma interessante é fazendo uma associação com a principal equação envolvendo um triângulo retângulo. Que equação é essa? A famosa Teorema de Pitágoras. O que nos diz o Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos, quer ver? Ó, eu pego o quadrado desse cateto e somo com o quadrado desse cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma verdade. Isso sempre vai acontecer. Tá. Agora eu faço uma pergunta. Gente, se eu dividir os dois lados de uma igualdade pelo mesmo valor, altera a igualdade? Não, né? Então, eu vou dividir tudo por C ao quadrado, porque eu gostaria que aqui fosse 1, tá bom? Então, eu vou dividir esse cara por C ao quadrado, esse cara por C ao quadrado, esse cara por C ao quadrado, e o resultado não muda. Então, bom, o que eu posso descrever com isso? Divisão de mesma potência pode ser agrupada numa potência única. Então, em vez de escrever o quadrado duas vezes, eu escrevo uma vez só, ficando A sobre C elevado ao quadrado. O mesmo aqui, ó. Estou elevando ao quadrado, então vou dividir B sobre C ao quadrado. E aqui divisão de coisas iguais vale 1. Tá bom, vamos continuar. Agora eu quero que vocês percebam que o A sobre C poderia ser descrito como o quê? Como o seno de um ângulo. Não é verdade? Então, seria correto afirmar que o seno ao quadrado de um ângulo mais... Bom, o A sobre C seria o seno de 30 graus. E o B sobre C não seria o cosseno do mesmo ângulo, o cosseno do mesmo 30 graus? Se eu chamei esse 30 graus de alfa, então aqui eu também vou chamar de cosseno de alfa. Só que esse cosseno está elevado ao quadrado, e isso dá igual a 1. Isso vale para qualquer ângulo. Quer ver? Se eu admitir como A sobre C como cosseno, então cosseno de 60 graus... E então o B sobre C eu vou definir como seno, é o seno de 60 graus, só que é o quadrado. Quer dizer que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E isso tem um nome muito importante, chamado na trigonometria de relação fundamental. Bom, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o ciclo trigonométrico e ângulos notáveis.